A verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz à raiz de todo o cristianismo salvífico. Sem ele, doutrinas como justificação, conversão e santificação serão apenas palavras e nomes que não transmitem qualquer sentido à nossa mente. Portanto, a primeira coisa que Deus faz quando quer tornar alguém em uma nova criatura em Cristo é iluminar-lhe o coração, mostrando-lhe que ele é um pecador culpado. A criação material, segundo o livro de Gênesis, começou com a luz. Isso também acontece no caso da criação espiritual. Deus mesmo resplandeceu em nosso coração mediante a obra do Espírito Santo, e então a vida espiritual teve início, como está em 2 Coríntios 4, 6. Pontos de vista mal definidos acerca do pecado são a origem da maioria dos erros, das heresias e das doutrinas falsas de nossos dias. Se o homem não percebe a natureza perigosa da doença de sua alma, ninguém poderá admirar-se de que ele se contente com remédios falsos ou imperfeitos. Eu acredito que uma das principais necessidades da igreja neste século tem sido e continua sendo um ensino mais claro e completo sobre o pecado. Começarei o assunto fornecendo uma definição de pecado. Naturalmente, todos estamos familiarizados com os termos pecado e pecadores. Com frequência, dizemos que o pecado está no mundo e que os homens cometem pecados. Porém, o que queremos dizer com essa palavra e frase? Sabemos realmente? Temo que há muita nebulosidade e confusão mental quanto a esse particular. Permita-me tentar suprir a resposta de forma mais breve possível. Afirmo, pois, que pecado, falando de modo geral, conforme declara o artigo 9º da Confissão de Fé da nossa Igreja, é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem muito se afasta da retidão original, pois faz parte da sua natureza inclinar-se para o erro, de tal modo que a carne sempre milita contra o espírito, e assim sendo, o pecado merece a ira infinita e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce nesse mundo. Em suma, o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, nas nações, povos e línguas, uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteve isento. Preciso dizer que esse único homem foi o Senhor Jesus Cristo? Digo ademais que um pecado, falando mais particularmente, consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus, e por isso não lhe dá glória. Em resumo, segundo as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. O menor desvio interno ou externo de um absoluto paralelismo matemático com a vontade e o caráter revelado de Deus constitui um pecado e imediatamente nos torna culpados aos olhos de Deus. Naturalmente, não preciso dizer a qualquer um que lê a sua Bíblia com atenção que o homem pode quebrar a lei de Deus em seu coração e em seus pensamentos, mesmo quando não há qualquer ato externo e visível de iniquidade. Nosso Senhor resolveu a questão sem deixar dúvida ao proferir o Sermão do Monte, como está em Mateus 5, 21 a 28. Até mesmo um dos nossos poetas disse, com toda a verdade, um homem pode sorrir e ainda ser um vilão. Novamente, não preciso dizer a um estudante cuidadoso da Bíblia que há pecados de omissão tanto quanto pecados de comissão e que pecamos, tal como diz o nosso livro de oração, ao deixarmos de fazer as coisas que deveríamos fazer, tanto quanto ao fazermos aquilo que não deveríamos. Porém, penso que é necessário lembrar a vocês que um homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância, julgando-se inocente quando na realidade é culpado. Não consigo perceber qualquer garantia bíblica para a moderna afirmativa de que o pecado não é pecado enquanto não o percebemos e tomarmos consciência dele. Pelo contrário, no capítulo 4 e 5 daquele livro muito negligenciado, Levítico, bem como em Números 15, vejo Israel sendo distintamente instruído de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisavam ser expiados, como está em Levíticos 4, de 1 a 35, 5, de 14 a 19 e Números 15, de 25 a 29. E também encontro o Senhor ensinando expressamente que o servo que não soube da vontade do seu Senhor e não agiu conforme essa vontade, não será desculpado pela sua ignorância, mas castigado, como está em Lucas 12, 48.
Faremos bem em relembrar que, ao fazer do nosso conhecimento e de nossa consciência miseravelmente imperfeitos a medida da nossa pecaminosidade, estamos pisando em terreno perigoso. Um estudo mais profundo do livro de Levítico nos faria muito bem. Em segundo lugar, concernente à origem e fonte dessa vasta enfermidade moral, chamada pecado, também me sinto na obrigação de dizer algo. Temo que as ideias de muitos crentes professos quanto a esse particular são tristemente defeituosas e doentias. Não ouso passar adiante sem um comentário a respeito. Portanto, fixemos nossa mente que a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora e sim pelo lado de dentro. Também não resulta do mau treinamento nos primeiros anos de vida, uma questão de educação. Não se adquire com más companhias e maus exemplos, conforme alguns crentes fracos costumam dizer. Não. Trata-se de uma enfermidade de família, da corrupção que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e com o qual todos já nascemos. Criados à imagem de Deus e inocentes a princípio, nossos pais caíram da justiça original e tornaram-se pecaminosos e corruptos. E desde aquele dia, homens e mulheres nascem segundo a imagem de Adão e Eva decaídos, herdando um coração e uma natureza inclinados ao mal, um coração mau. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e o que é nascido da carne é carne. Éramos por natureza filhos da ira. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Do coração dos homens é que procedem, naturalmente, como de uma fonte, os maus desígnios, a prostituição, os furtos e etc. Como está em Romanos 5,12, João 3,6, Efésios 2,3, Romanos 8,7 e Marcos 7,21. O mais lindo bebê do mundo, que se tornou o raio de sol de uma família, não é, como a sua mãe o chama, com muito amor, um anjinho ou um inocentezinho, e sim um pecadorzinho. Infelizmente, enquanto jaz sorrindo no seu berço, a criaturinha leva em seu coração a semente de todas as iniquidades. Basta que a observemos com cuidado, conforme cresce em estatura e sua mente se desenvolve, e descobriremos nela uma incessante tendência para o que é mal e uma grande hesitação quanto ao que é bom. Poderemos ver nela os botões e os germes do engano, do mau temperamento, do egoísmo, da voluntariedade, da obstinação, da cobiça, da inveja, do ciúme, da paixão, tudo que, se alimentado e deixado à vontade, prolifera com dolorosa rapidez. Quem ensinou essas coisas à criança? Onde as aprendeu? Só a Bíblia pode responder a essas perguntas. Dentre todas as coisas tolas que os pais dizem sobre seus filhos, nenhuma é pior do que a declaração comum. No fundo, meu filho tem um bom coração. Ele não é o que deveria ser, apenas caiu em más companhias. As escolas são lugares ruins. Os professores negligenciam as crianças. Contudo, no fundo, ele tem um bom coração. A verdade, infelizmente, é exatamente o contrário. A primeira causa de todo pecado jaz na corrupção natural do próprio coração da criança e não da escola ou das más companhias. Em terceiro lugar, no tocante à extensão dessa vasta enfermidade moral do homem, chamada pecado, cuidemos para não errar. A única base segura é aquela dada pelas Escrituras. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Gênesis 6,5 e Jeremias 17,9. O pecado é o mal que permeia e percorre todas as partes da nossa constituição moral, bem como cada faculdade da nossa mente. A compreensão, os afetos, o poder de raciocínio, a vontade, tudo está, em certa medida, infeccionado pelo pecado. A própria consciência está tão cega que dela não se pode depender como guia seguro. Ela tanto pode conduzir o homem para o erro quanto para o que é certo, a menos que seja iluminada pelo Espírito Santo. Em suma, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres. Isaías 1,6. O mal pode ser velado sob uma fina cortina de cortesia, polidez, boas maneiras, educação ou decoro exterior, mas jaz profundamente em nossa constituição e natureza. Admito plenamente que o homem tenha qualidades grandes e nobres e que demonstre imensa capacidade nas artes, ciências e literatura. Porém, permanece o fato de que nas coisas espirituais o homem está totalmente morto, destituído de qualquer conhecimento, amor ou temor a Deus.
As excelências do homem estão de tal modo entremeadas e mescladas com a corrupção que o contraste somente põe em destaque a verdade e a extensão da queda. Que uma e a mesma criatura seja tão elevada em algumas coisas e tão vil em outras, tão grande, mas tão pequena, tão nobre, mas tão envilecida, tão notável em sua concepção e execução de coisas materiais, mas tão baixa e rasteira em seus afetos, capaz de planejar e erigir edifícios como aqueles de Karnak e Luxor no Egito, ou Partenon em Atenas, e no entanto adorar deuses e deusas imorais, pássaros, feras e répteis, que possa produzir tragédias como as de Ésquilo e Sófocles, e histórias como as de Tucídides, e no entanto ser escrava de vícios abomináveis como aqueles descritos no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Tudo isso tem servido de profunda perplexidade para aqueles que zombam da palavra escrita de Deus, escarnecendo de nós como bibliólatras. Porém, esse é o nó que podemos desatar com a Bíblia na mão. Podemos reconhecer que o homem tem todos os sinais de um templo majestoso em sua pessoa, um templo no qual Deus antes habitou, mas que agora jaz em completa ruína. Um templo no qual uma janela despedaçada aqui, ou uma entrada acolá, ou uma coluna derrubada ali adiante, ainda nos dá uma pálida ideia da magnificência do plano original, embora de uma extremidade à outra tenha perdido a sua glória e decaído do seu exaltado estado anterior. De modo que afirmamos que coisa alguma soluciona o complicado problema da condição humana, senão a doutrina do pecado original ou inato e os esmagadores efeitos da queda. Ademais, nos lembremos de que cada parte do mundo dá testemunho do fato que o pecado é a enfermidade universal de toda a humanidade. Pesquisemos o globo de leste a oeste e de um polo ao outro, rebusquemos todas as nações de todos os climas, nos 4 quadrantes da terra, procuremos em cada classe e nível social de nosso próprio país, do mais elevado ao mais humilde, sob cada circunstância e condição, o relatório será sempre o mesmo. As mais remotas ilhas no Pacífico, completamente separadas da Europa, da Ásia, da África e da América, fora do alcance do luxo oriental e da arte e literatura ocidentais, ilhas habitadas por povos que ignoram livros, dinheiro, vapor e eletricidade, não contaminados pelos vícios da civilização moderna, existentes nessas ilhas remotas, quando descobertas, têm sido encontradas as piores formas de concupiscência, de crueldade, de engodo e de superstição. Se seus habitantes não conhecem outra coisa, pelo menos conhecem o pecado. Por toda parte, o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Da minha parte, desconheço prova mais decisiva da inspiração do livro de Gênesis e do relato mosaico sobre a origem do homem do que o poder, a extensão e a universalidade do pecado. Se admitirmos que a humanidade inteira deriva-se de um único casal e que esse casal caiu no pecado, conforme nos diz Gênesis 3, o estado da natureza humana por toda parte pode ser facilmente explicado. Mas se negarmos esse fato, conforme muitos o fazem, imediatamente nos veremos envolvidos com dificuldades inexplicáveis. Em suma, a uniformidade e a universalidade da corrupção humana supre uma das mais incontestáveis instâncias das enormes dificuldades que os incrédulos têm de enfrentar. Afinal, estou convencido de que a maior prova da extensão e do poder do pecado é a persistência com que ele se apega ao homem, mesmo depois deste ser convertido e tornar-se alvo das operações do Espírito Santo. Usando a linguagem do artigo 9º, essa infecção da natureza permanece, sim, mesmo nos regenerados. Tão profundamente implantadas estão as raízes da corrupção humana que, mesmo depois de termos sido regenerados, renovados, lavados, santificados e justificados, feitos membros vivos de Cristo, essas raízes permanecem vivas no fundo do nosso coração. Tal qual o mofo nas paredes de uma casa, nunca nos livraremos delas enquanto não for dissolvida esta casa terrestre deste nosso tabernáculo. Sem dúvida, o pecado não mais exerce domínio no coração dos crentes, não reina mais. Está contido, controlado, mortificado e crucificado pelo poder expulsivo do novo princípio da graça divina. A vida do crente é uma vida de vitória e não de fracasso,
Mas os próprios conflitos que continuam em seu peito, a luta na qual ele se vê empenhado a cada dia, a vigilância que ele é forçado a exercer sobre o seu homem interior, a guerra entre a carne e o espírito, os gemidos íntimos que ninguém conhece senão aquele que os experimenta, tudo isso testifica da mesma grande verdade. Tudo mostra o enorme poder e a vitalidade do pecado. Poderoso de fato deve ser o adversário que, mesmo depois de crucificado, continua vivo. Feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne enquanto se regozija em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo em que diz, graças a Deus que nos dá a vitória, nunca se esquece de vigiar e orar para não cair em tentação. Em quarto lugar, acerca da culpa, da vileza e da ofensa do pecado aos olhos de Deus, minhas palavras serão poucas. Digo poucas prudentemente. Não penso que, devido à natureza dessas coisas, o homem mortal possa perceber toda a imensa pecaminosidade do pecado aos olhos de Deus, de um Deus santo e perfeito, a quem teremos de prestar contas. Por um lado, Deus é o ser eterno que aos seus anjos atribui imperfeições, em cuja vista nem os céus são puros. Ele é aquele que lê os pensamentos e os motivos, e não só as ações, e que requer a verdade no íntimo, como está em Jó 4, 18, 15, 15 e no Salmo 51, 6. Nós, por outro lado, criaturas pobres e cegas, hoje aqui e amanhã acolá, nascidos no pecado, cercados de pecadores, vivendo em uma constante atmosfera de fraqueza, enfermidade e imperfeição, não podemos formar senão os mais inadequados conceitos sobre a hediondez do pecado. Não dispomos de prumo para sondá-lo, e nenhuma medida pela qual possamos equilatá-lo. Um cego não pode ver a diferença entre uma obra-prima de Ticiano ou de Rafael e uma efígie de um presidente no verso de uma moeda. Um surdo não pode distinguir entre o apito soprado por uma criança ou o órgão de uma catedral. Os próprios animais, cujo odor é bastante ofensivo, não têm a menor noção de que são tão mal cheirosos e nem parecem tais uns para com os outros. E o homem caído, segundo creio, não tem noção de quão vil é o pecado aos olhos de Deus, cujas obras são absolutamente perfeitas. São perfeitas sem importar se as examinamos pelo telescópio ou pelo microscópio. Perfeitas tanto na formação de um gigantesco planeta como Júpiter, com seus satélites, que marca o tempo em até milésimos de segundo enquanto gira em torno do Sol, quanto na formação do mais minúsculo inseto que se arrasta pelo chão. Não obstante, fixemos na mente com firmeza que o pecado é aquela coisa abominável, a qual Deus aborrece, e que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que qualquer que tropeçar em um só ponto da lei de Deus se torna culpado de todos, e que a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte, e que Deus julgará os segredos dos homens, e que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga, e que os perversos serão lançados no inferno, e que irão estes para o castigo eterno, porquanto nos céus nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação ou mentira, como está em Jeremias 44, 4, Abacuque 1, 13, Tiago 2, 10, Ezequiel 18, 4, Romanos 6, 23, 2, 16, Marcos 9, 44, Salmo 9, 17, Mateus 25, 46 e Apocalipse 21, 27. Essas são realmente palavras tremendas, quando consideramos que foram escritas no livro do Deus misericordiosíssimo. Afinal de contas, nenhuma prova da amplidão do pecado é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como toda a doutrina da substituição e expiação e propiciação. Terrivelmente grave deve ser a culpa que não pode ser satisfeita por coisa alguma, senão pelo sangue do Filho de Deus. Pesadíssima deve ser a carga do pecado humano que fez Jesus gemer e suar gotas de sangue na agonia do Getsêmani e clamar no Gólgota: Deus meu, por que me desamparastes? Como está em Mateus 27, 46. Estou convencido de que nada nos espantará tanto quando despertarmos no dia da ressurreição, quanto a visão que teremos do pecado e o retrospecto que nos será dado de nossos próprios incontáveis defeitos e delitos.
Somente quando Cristo vier pela segunda vez, perceberemos realmente a pecaminosidade do pecado. Com razão, terá dito George Whitefield: um hino no céu será: que coisas Deus tem feito, como está em Números 23 e 23. Em quinto lugar, resta apenas um ponto a ser considerado sobre o assunto do pecado, o qual não ouso esquecer. Esse ponto é a sua propensão para enganar. Trata-se de algo de capital importância e eu me aventuro a pensar que não tem recebido a atenção que merece. Podemos ver esse engano na espantosa inclinação dos homens para considerarem o pecado como menos pecaminoso e perigoso do que ele é à vista de Deus, e em sua prontidão para tentar suavizá-lo, apresentando justificativas minimizantes da sua culpa. É apenas um pecadinho. Deus é misericordioso. Deus não é tão severo que venha cobrar pelo que for feito de errado. Nossa intenção era boa. Ninguém pode ser assim tão exigente. Onde está o grande prejuízo causado? Estamos agindo como todo mundo. Quem não está familiarizado com essa linguagem? Podemos vê-la na longa lista de palavras e frases suaves que os homens têm cunhado para designar as coisas que Deus chama claramente de iníquas e ruinosas para a alma. O que significam palavras como precipitado, festeiro, extravagante, inconstante, impensado e folgado? Elas demonstram que os homens procuram enganar-se, crendo que o pecado não é tão pecaminoso quanto Deus afirma que ele é. Podemos ver isso até mesmo na tendência que os crentes têm de permitir que seus filhos se ocupem com práticas duvidosas, fechando os olhos para as inevitáveis consequências do amor ao dinheiro, da falta de seriedade diante da tentação e da permissão de baixos padrões de vida cristã. Temo que não percebemos de modo suficiente a extrema sutileza da nossa doença da alma. Somos rápidos em esquecer que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos: sou o teu inimigo mortal e quero te arruinar para sempre no inferno. Oh não! O pecado se aproxima de nós à semelhança de Judas com um beijo, ou como Joabe, com a mão espalmada e palavras de lisonja. O fruto proibido pareceu tão bom e desejável para Eva e, no entanto, fez ela ser expulsa do Éden. Ficar andando ociosamente no pátio do seu palácio parecia algo inocente para Davi, mas terminou em adultério e homicídio. O pecado raramente parece ser pecado quando está no início. Por esta razão, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Podemos disfarçar a iniquidade com nomes suaves, mas não podemos alterar sua natureza e caráter aos olhos de Deus. Lembremos-nos das palavras do escritor sagrado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. É sábia aquela oração que diz: Senhor, livra-nos dos enganos do mundo, da carne e do diabo. Agora, antes de prosseguir, permita-me mencionar de modo breve 2 pensamentos que surgiram em minha mente a respeito desse assunto com uma força irresistível. Peço a vocês que observem as profundas razões que temos para nos humilhar e nos rebaixar. Sentemo-nos diante do quadro do pecado que a Bíblia exibe diante de nós e consideremos quão culpadas, vis e corruptas criaturas todos nós somos aos olhos de Deus. Quão grande a necessidade que temos daquela total mudança de coração chamada regeneração, novo nascimento. Que massa de fraqueza e imperfeição apega-se ao melhor de nosso ser quando nos mostramos mais excelentes. Quão solene é o pensamento, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus 12:14. Quantos motivos temos para clamar, tal qual o publicano, a cada noite da nossa vida, quando pensamos em nossos pecados de omissão, tanto quanto nos de comissão. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Lucas 18:13. Quão admiravelmente apropriados são os textos do livro de oração a respeito da real condição de todos os crentes professos. Quão adequada é a linguagem do nosso livro de oração para o membro da igreja quando se aproxima da mesa da ceia do Senhor. A memória de nossos maus feitos nos enche de pesar. A carga é intolerável. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Misericordiosíssimo Pai, por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o nosso passado. Quão verdadeiro é que o mais aperfeiçoado santo, aos seus próprios olhos, pareça um miserável pecador.
um devedor diante da misericórdia e da graça até o último momento da sua existência. De todo o coração, aprova aquela passagem no sermão de Hooker sobre justificação, na qual ele começa dizendo que consideremos as melhores e mais santas coisas que praticamos. Nunca nos sentimos mais próximos de Deus do que quando oramos. Mas quando oramos, por quantas vezes nossa atenção é distraída? Quão pequena reverência mostramos diante da grandiosidade, da majestade do Deus com o qual falamos? Quão pouco remorso sentimos por nossas misérias? Quão pouco provamos da doce influência de suas ternas compaixões? Ao orar, não hesitamos muitas vezes em começar e frequentemente nos alegramos por terminar, como que dizendo: Deus nos impôs uma tarefa muito cansativa quando recomendou que clamássemos a Ele. Aquilo que vou dizer poderá parecer um exagero para alguns, portanto, que cada um julgue-o em seu próprio coração e não de outro modo qualquer. Farei apenas uma exigência: se Deus se aproximasse de nós, não como fez com Abraão, se 50, 40, 30, 20 ou se 10 pessoas boas pudessem ser encontradas em uma cidade, ela não seria destruída por causa dessas 10. Mas se Ele nos fizesse uma ampla proposta assim: rebuscai todas as gerações dos homens, desde a queda de vosso antepassado Adão, e se encontrardes um único homem que tenha feito uma só ação realmente pura, sem qualquer mancha ou defeito, e a consequência dessa única ação será que nem homem e nem anjos terão de experimentar os tormentos preparados para ambos. Você pensa que o resgatador capaz de livrar homens e anjos poderia ser encontrado entre os filhos dos homens? Até nas melhores coisas feitas pelos homens existem impurezas que carecem de ser perdoadas. Esse testemunho é verdadeiro. Da minha parte, estou persuadido de que quanto maior luz recebemos, tanto mais percebemos nossa própria pecaminosidade. Quanto mais nos avizinhamos do céu, tanto mais somos revestidos de humildade. Em todas as eras da igreja, se estudarmos as biografias, será encontrada uma verdade: a de que os santos muito eminentes, homens como Bradford, Rutherford e McCheyne, sempre foram os mais humildes entre os homens. Novamente, peço a vocês que observem quão profundamente deveríamos ser gratos pelo glorioso evangelho da graça de Deus. Há um remédio revelado como específico para a necessidade humana, tão abrangente, extenso e profundo quanto a doença do homem. Não precisamos temer olhar para o pecado estudando a sua natureza, origem, poder, extensão e vileza, se ao menos contemplarmos, ao mesmo tempo, a toda a poderosa medicação que nos foi promovida na salvação que há em Jesus Cristo. Embora o pecado tenha abundado, a graça superabundou. Sim, há um remédio pleno, perfeito e completo para a horrenda enfermidade do pecado no eterno pacto da redenção, do qual participaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mediador desse pacto, Jesus Cristo, o justo, Deus perfeito e homem perfeito em sua única pessoa, na obra por ele realizada ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar, tendo em vista a nossa justificação, nos ofícios por ele ocupados como nosso sacerdote, substituto, médico, pastor e advogado, no precioso sangue por ele vertido, que pode purificar-nos de todo pecado, na retidão eterna que ele nos trouxe, na perpétua intercessão da qual ele se ocupa como nosso representante, à destra de Deus, em seu poder de salvar, até na hora derradeira, ao pior dos pecadores, em sua disposição de acolher e perdoar o mais vil e de dar apoio ao mais fraco, na graça do Espírito Santo que ele implanta nos corações de todos quanto fazem parte do seu povo, os eleitos, renovando-os, santificando-os e fazendo as coisas antigas passarem. Tudo se torna novo. Sim, em tudo isso ele se destaca. E quão breve e incompleto é o esboço aqui traçado. Sem dúvida alguma, horrível e tremenda é a visão correta do pecado, mas ninguém precisa se desesperar dela, se, ao mesmo tempo, contemplar a Jesus Cristo como deve. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não
fim, terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei